Leitura diária da Bíblia, dia 217. Antigo Testamento, 1 Crônicas 19, 1 Crônicas 20, 1 Crônicas 21. Depois destas coisas, aconteceu que morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. E disse Davi: Farei misericórdia com Hanã filho de Naás, porque também seu pai fez comigo misericórdia. Assim Davi enviou embaixadores que o consolassem da morte de seu pai. Mas vindos os servos de Davi na terra dos filhos de Amon a Hanã, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanã: Pensas que Davi está honrando o teu pai, de maneira que te enviou consoladores? Acaso não é que os servos dele vêm a ti para espionar, e investigar, e reconhecer a terra? Então Hanã tomou os servos de Davi, rapou-os, e cortou-lhes as vestes ao meio, até as nádegas, e despachou-os. Foram-se, pois, e quando foi dada a Davi a notícia acerca daqueles homens, ele mandou que fossem ao encontro deles, porque estavam muito afrontados. E o rei mandou-lhes dizer: Ficai em Jericó até que vos cresça a barba, e então voltareis. E quando os filhos de Amon viram que se haviam feito Davi ter ódio deles, Hanã e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata, para alugarem carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria de Maca, e de Zobá. E alugaram 32.000 carruagens, e ao rei de Maca com o seu povo, os quais vieram e assentaram seu acampamento diante de Medeba. E juntaram-se também os filhos de Amon de suas cidades, e vieram à guerra. Ouvindo-o Davi, enviou a Joabe com todo o exército dos homens valentes. E os filhos de Amon saíram, e ordenaram sua tropa à entrada da cidade, e os reis que haviam vindo, estavam à parte no acampamento. E vendo Joabe que a linha da batalha estava contra ele pela frente e por trás, escolheu de todos os mais capacitados que havia em Israel, e pôs seu esquadrão em formação contra os sírios. Depois pôs os outros nas mãos de seu irmão Abisai, que os pões em formação de batalha contra os amonitas. E disse: Se os sírios forem mais fortes que eu, tu me socorrerás, e se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Esforça-te, e sejamos corajosos por nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Aproximou-se, então, Joabe e o povo que tinha consigo, para lutar contra os sírios, mas eles fugiram diante dele. E os filhos de Amon, vendo que os sírios haviam fugido, fugiram também eles diante de Abisai seu irmão, e entraram-se na cidade. Então Joabe se voltou a Jerusalém. E vendo os sírios que haviam caído diante de Israel, enviaram embaixadores, e trouxeram aos sírios que estavam da outra parte do rio, cujo capitão era Sofaque, general do exército de Hadadezer. Logo que foi dado aviso a Davi, juntou a todo Israel, e passando o Jordão veio a eles, e ordenou contra eles seu exército. E como Davi havia ordenado sua tropa contra eles, os sírios lutaram com ele. Mas os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou dos sírios 7.000 homens das carruagens, e 40.000 homens a pé, assim matou Sofaque, general do exército. E vendo os sírios de Hadadezer que haviam caído diante de Israel, concordarem em fazer a paz com Davi, e foram seus servos, e nunca mais os sírios quiseram ajudar os filhos de Amon. E aconteceu à volta do ano, no tempo que costumam os reis sair à guerra, que Joabe tirou as forças do exército, e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Mas Davi estava em Jerusalém, e Joabe atacou Rabá, e a destruiu. E tomou Davi a coroa de seu rei de em cima de sua cabeça, e achou-a de peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E ademais de isto tirou da cidade um muito grande despojo.
tirou também ao povo que estava nela, e cortou-os com serras, e com trilhos de ferro, e machados. O mesmo fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou-se Davi com todo o povo a Jerusalém. Depois de isto aconteceu que se levantou guerra em Gézer com os filisteus, e feriu Sibecai Rusatita a Sipai, da linhagem dos gigantes, e foram humilhados. E voltou-se a levantar guerra com os filisteus, e feriu Elanã filho de Jair Alami, irmão de Golias Geteu, a haste de cuja lança era como um lançador de tecedores. E voltou a haver guerra em Gate, de onde havia um homem de grande estatura, o qual tinha 6 dedos em pés e mãos, em todos 24, e também era filho de Rafa. Insultou ele a Israel, mas feriu-o Jonatas, filho de Simeia irmão de Davi. Estes foram filhos de Rafa em Gate, os quais caíram por mão de Davi e de seus servos. Mas Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a que contasse a Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número deles para que eu o saiba. E disse Joabe: Acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes outros tantos. Rei Senhor meu, não são todos estes servos de meu Senhor? Para que procura meu Senhor isto, que será pernicioso a Israel? Mas o mandamento do rei pode mais que Joabe. Saiu portanto Joabe, e foi por todo Israel, e voltou a Jerusalém, e deu a conta do número do povo a Davi. E achou-se em todo Israel que tiravam espada, 11 vezes 100.000, e de Judá 470.000 homens que tiravam espada. Entre estes não foram contados os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque Joabe abominava o mandamento do rei. Assim desagradou este negócio aos olhos de Deus, e feriu a Israel. E disse Davi a Deus: Pequei gravemente em fazer isto, rogo-te que faças passar a iniquidade de teu servo, porque eu hei feito muito loucamente. E falou o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, e dize-lhe: Assim disse o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe de elas uma que eu faça contigo. E vindo Gade a Davi, disse-lhe: Assim disse o Senhor: Escolhe-te, ou 3 anos de fome, ou ser por 3 meses defeito diante de teus inimigos, e que a espada de teus adversários te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor e pestilência na terra, e que o anjo do Senhor destrua em todo o termo de Israel. Olha, pois, o que responderá ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia, rogo que eu caia na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitas em extremo, e que não caia eu em mãos de homens. Assim o Senhor deu pestilência em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la, mas estando ele destruindo, olhou o Senhor, e arrependeu-se daquele mal. E levantando Davi seus olhos, viu ao anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, tendo uma espada nua em sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos se prostraram sobre seus rostos, cobertos de sacos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que fez contar o povo. Eu mesmo sou o que pequei, e certamente fiz mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ó Senhor, Deus meu, seja agora tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não haja praga em teu povo. E o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi, que subisse e construísse um altar ao Senhor na era de Ornã Jebuseu. Então Davi subiu, conforme a palavra de Gade que lhe havia dito em nome do Senhor. E voltando-se Ornã viu o anjo, pelo que se esconderam 4 filhos seus que com ele estavam. E Ornã trilhava o trigo. E vindo Davi a Ornã, olhou este, e viu a Davi, e saindo da eira, prostrou-se em terra a Davi.
Então disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, em que edifique um altar ao Senhor, e dá-o a mim por seu devido preço, para que cesse a praga do povo. E Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça meu senhor o rei o que bem lhe parecer, e ainda os bois darei para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para a oferta de alimentos, eu dou tudo. Então o rei Davi disse a Ornã: Não, mas sim que efetivamente a comprarei por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei holocausto que nada me custe. E deu Davi a Ornã pelo lugar 600 siclos de ouro por peso. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, em o que ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu por fogo dos céus em o altar do holocausto. E como o Senhor falou ao anjo, ele voltou sua espada à bainha. Então, vendo Davi que o Senhor lhe havia ouvido na eira de Ornã Jebuseu, sacrificou ali. E o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto, estavam então no alto de Gibeão, mas Davi não pode ir ali a consultar a Deus, porque estava espantado por causa da espada do anjo do Senhor. Novo Testamento. 1 Coríntios 1:18 da manhã menos 31, 1 Coríntios 2, 1-5. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que se salvam é poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou a sabedoria deste mundo em loucura? Pois já que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, Deus se agradou de salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal miraculoso, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de ofensa para os judeus, e loucura para os gregos. Porém aos que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que os seres humanos. Vede, pois, o vosso chamado, irmãos, pois dentre vós não há muitos sábios em sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos da elite. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, e as sem valor, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém orgulhe de si mesmo diante dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, tornou-se para nós sabedoria, justiça, santificação e resgate. Para que, assim como está escrito, aquele que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. E eu, irmãos, quando vim até vós, não vim vos anunciar o testemunho de Deus com excelência de palavras, ou sabedoria. Porque não quis saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Ele crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não foram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse em sabedoria humana, mas sim, no poder de Deus. Salmos. Psalme 91 para 1-8. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso habitará. Direi ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Porque ele te livrará do laço do caçador e da peste maligna.
Com suas penas ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás protegido, a verdade dele é escudo grande e protetor. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia. Nem da peste que anda às escuras, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas a ti nada alcançará. Somente verás com teus olhos, e observarás o pagamento dos perversos. Pai Celestial, viemos diante de ti, agradecidos por tua proteção e sabedoria, como expressas no Salmo 91. Assim como Davi enfrentou desafios e buscou tua orientação em Crônicas, ajuda-nos a depender de tua força em vez da nossa própria, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem somente de ti. No espírito de 1 Coríntios, que possamos abraçar a loucura da cruz, encontrando nossa identidade e propósito em Cristo, que chama os humildes e os simples. Guia-nos para viver nossa fé com ousadia, confiando nos teus planos para nossas vidas. Que tua vontade seja feita para sempre. Amém.